Pedro é nosso graduado na área de música e ele vai falar aqui, contar para a gente um pouquinho da parte de monetização através de podcast, monetizando ideias e marcas através do podcast. Pedro, é com você agora. Comigo, meu Deus, e agora? O que eu falo? Ai, ai. Você está conseguindo compartilhar a tela aí? Não, eu não vou compartilhar a tela, Não? Então pronto. porque eu ia até mostrar uma apresentação que eu fiz, mas eu sou péssimo em qualquer coisa que seja relacionada a visual, então eu deixo porque eu digo que eu sei fazer, que é a parte de áudio. Então eu vou falar para vocês e vocês escutam. E espero que vocês aprendam alguma coisa aqui. Porque a maioria das pessoas no meu lugar agora ia começar a jogar muitos dados para cima de vocês, e porcentagens, e estudos e coisas do tipo, e a tirar algumas conclusões desses dados e apresentar essas conclusões para vocês. Mas eu acho que tem alguns problemas nesse formato, porque, primeiro de tudo, geralmente a gente sabe que, como qualquer pitch de vendedor, isso acontece ao contrário, na verdade. A gente tem as nossas conclusões na nossa cabeça e a gente busca os dados para confirmar essas conclusões e não necessariamente tirar conclusões dos dados, né? E, além disso, a gente também sabe que 75% das estatísticas são falsas, inclusive, talvez, essa mesma que eu acabei de falar. Então, existem muitas poucas coisas que eu posso passar para você sem cair nesse viés de confirmação que a gente tem, que é uma coisa muito forte que acontece, que é explicada, inclusive, neurologicamente, né? Porque o nosso cérebro, ele consome muita energia todos os dias, né? Toda vez que a gente está acordado, ele está consumindo mais energia que qualquer outro órgão do nosso corpo. Inclusive, o cérebro, ele usa mais de 20% da nossa energia corporal. E ele está constantemente tentando ser mais eficiente. Por isso que o viés de confirmação existe e por isso que a gente, o tempo inteiro, tenta provar que a gente está certo, porque é muito mais fácil e muito mais eficiente, energeticamente falando, confirmar que a gente está certo do que ver que a gente está errado. Por isso que o nosso cérebro, automaticamente, toda vez que é confrontado com novos dados que podem comprovar que a gente esteja errado ou que as nossas conclusões estejam erradas, ele vai ignorar esses dados, ou, inclusive, vai ir alguns passos mais longe e começar a duvidar da credibilidade desses dados ou das pessoas que buscaram esses dados, que encontraram esses dados. Alguém está com o microfone aberto aí e eu estou com medo, porque parece que estão matando uma pessoa. É a Tatiana. Espero que a Tatiana não esteja matando ninguém. Eu te conheço, Tati, eu sei. Mas... Tô quietinho aqui, prometo. Eu estou vendo. Mas, além disso, partindo desse viés de confirmação, a gente nunca quer estar errado, né? E, inclusive, hoje em dia, quando a gente está errado, isso tem consequências muito fortes. E por isso que a gente está acostumado a manter as nossas crenças, manter o que a gente acredita que é verdade, ou manter as conclusões que a gente já tirou antes mesmo de ver dados. E por isso que toda vez que a gente vê um dado, a gente tenta confirmar conclusões que a gente já tem, em vez de tirar conclusões novas. Agora, vocês devem estar pensando, por que esse cara está falando disso em vez de falar de podcast? Eu pensei que ele ia me falar sobre podcast aqui, inclusive sobre como fazer dinheiro com podcast. E aí eu vou ter que responder para vocês, né? O que isso tem a ver com podcast? E eu vou dizer 100%. Lembrando, é claro, que 75% das estatísticas são falsas. Então, a gente tem uma chance em 4 que essa estatística seja falsa também. Mas eu falo isso porque podcast é uma coisa muito nova. O podcast é mais novo que YouTube, na real, se vocês pararem para pensar. Muita gente acha que podcast é a evolução do rádio, mas é uma coisa completamente diferente do rádio. O rádio é aquela coisa que sempre estava lá. A gente era obrigado a ouvir rádio porque não tinha outra coisa, porque a gente precisava da informação que vinha no rádio, porque a gente está preso no trânsito de São Paulo e não tem outra opção além de escutar a Voz do Brasil, porque todas as estações estão tocando a Voz do Brasil naquela hora e tu quer, enfim, né, cometer vários crimes por causa disso. E o podcast não, o podcast é totalmente on demand. Se tu não quer escutar o podcast, tu só não baixa ele. Inclusive, quando o podcast começou, era
muito difícil de escutar podcast, porque tu tinha que entrar no site, no feed RSS do cara, baixar o podcast e conectar um USB. Não sei se vocês lembram que o USB existia no computador antigamente. Conecta o USB para passar para o teu iPod e aí tu escutava um podcast. Não era tão fácil quanto pesquisar o Joe Rogan no Spotify e começar a escutar lá. Tu tinha que se esforçar muito para escutar. Então, essa é uma diferença muito grande entre o rádio e o podcast. O podcast é uma coisa completamente nova. É uma coisa que a gente está aprendendo ainda e a gente está entendendo como funciona, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, o próprio Spotify está experimentando sobre como fazer dinheiro com podcast, como que podcast funciona e como que a gente pode tomar vantagem de podcast. E o Spotify está experimentando e está errando também. E está aprendendo com esses erros. Não existe um plano para podcast, assim como existe um plano para Instagram ou um plano para televisão. No caso da televisão não existe mais, mas um plano para Netflix ou um plano para o YouTube. O podcast, ele é muito diferente nesse sentido, porque ele tem muitas possibilidades e muitas aplicações diferentes que talvez sejam um pouquinho diferentes, um pouco fora do comum, talvez, que a gente esteja pensando. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre o podcast, eu quero trazer uma estatística para vocês. Justamente, ó, Juliana está dizendo que o meu jeito de palestrar é hilário e que é meu canal. Eu não tenho um canal, mas espero que seja informativo e não apenas engraçado. Mas outra coisa que é muito importante a gente saber sobre o podcast, que a gente, como ele é um produto digital e uma parada que é nova, as pessoas confundem ou relacionam podcast com redes sociais, ou com YouTube, ou com streaming no geral. E, na verdade, ele é bem diferente, assim. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que seguem influenciadores no Instagram, obviamente, a maioria das pessoas que estão no Instagram estão seguindo pelo menos um influenciador. Na verdade, menos de 20% das pessoas que estão no Instagram seguem menos que 5 influenciadores. Então, mais de 80% das pessoas que estão no Instagram seguem mais de 5 influenciadores. E essa estatística não faz parte das falsas, pelo menos eu acredito que não, porque eu pesquisei ela. E no podcast é exatamente o contrário. Inclusive, as estatísticas são bem próximas. São 82% das pessoas que escutam podcast escutam menos de 6 podcasts. Então, o número de podcasts que as pessoas consomem é muito menor que o número de influenciadores que as pessoas consomem. Assim como, se a gente for para o YouTube também, a média de canais que as pessoas seguem no YouTube é muito menor do que a média de podcasts que as pessoas seguem. Por quê? Por causa de tudo aquilo que eu estava falando no início, que é muito risco envolvido tu seguir um podcast que tu não conhece ou tu experimentar um podcast que tu não conhece. Assim como tentar tirar novas conclusões para uma coisa que tu já tinha como certo na tua cabeça, é algo que o teu cérebro não está disposto a gastar energia. A gente também não está disposto a gastar 30 minutos da nossa vida para descobrir se a gente gosta ou não de um podcast, especialmente considerando que a maioria das pessoas hoje viciada na internet, louca por mais um pico de dopamina acontecendo. Então, quando a gente está buscando esse pico de dopamina enquanto a gente lava a louça, porque a gente não consegue mais nem lavar a louça sem fazer nada, a gente não quer arriscar num podcast que a gente nunca ouviu. A gente quer escutar aquela pessoa que a gente já conhece. A gente quer escutar aquele podcast que a gente já está acostumado. Porque quando a gente está falando sobre assistir, ver uma pessoa nova no Instagram, a gente está falando sobre, sei lá, 40 segundos talvez para dar uma olhada no perfil dela e descobrir se a gente quer ou não ver o que está acontecendo lá. Quando a gente está vendo um vídeo no YouTube, a gente está falando sobre abrir o vídeo do YouTube e pular algumas partes dele para ver se é mais ou menos o que a gente está buscando. É ok, essa é uma pessoa que eu quero assistir ou essa é uma pessoa que eu não quero assistir. E podcast, não tem como tu fazer isso. Se tu perder o início da conversa, tu não entende o que está acontecendo no meio do podcast. Tu precisa prestar atenção do início ao fim para tu ver se tu realmente gosta do que está acontecendo ali, se tu te identifica com o cara que está falando e se tu quer assistir o próximo episódio. E várias dúvidas vão surgir na tua cabeça enquanto tu está pensando nesse novo podcast. São vários riscos que estão lá. Por exemplo, a pessoa vai perguntar, e se esse podcaster é chato?
ou é entediante? Ou e se esse podcast tem opiniões muito diferentes da minha, opiniões que eu não só discordo, mas eu abomino e critico abertamente, e inclusive não aceito que as pessoas tenham? Ou e se esse podcaster do nada desaparecer e parar de lançar podcast novo? Ou se semana que vem, quando eu estiver indo para a academia, no horário que eu sempre vou, eu vou assistir o podcast que eu sempre assisto e esse cara não postou o podcast, e aí, o que eu faço? É muito mais seguro eu continuar assistindo o Joe Rogan, porque o Joe Rogan eu sei que ele vai estar lá toda semana e eu posso contar com ele fazer isso, eu já sei que eu gosto dele ou não. Eu estou dando o Joe Rogan como exemplo, que é o maior podcast do mundo hoje, que é grande parte por causa disso. E eu não quero arriscar em outro cara, eu sei que o Joe Rogan é ok, eu vou ficar nessa. E acontece que depois de um certo tempo que tu tá escutando pelo mesmo cara falar por muito tempo, uma coisa muito interessante começa a acontecer e um fenômeno meio estranho, na verdade. Que é que essas preocupações que apareceram antes, elas começam a desaparecer. Então, quando a gente pensa se o podcaster é chato, a gente não vai mais pensar isso, porque depois que tu foi convertido em um seguidor, em um fã desse podcaster, nada que esse cara fala é entediante, nada que esse cara fala é chato. Na verdade, tu começa a se interessar pelas coisas que eles falam só porque tu respeita esse cara e porque tu imagina, pô, se ele acha que isso é interessante, provavelmente eu vou achar isso interessante também. Eu vou dar um exemplo meu, obviamente. Eu nunca consideraria gastar meu tempo assistindo um ex-jogador da NFL, eu nem gosto de futebol americano, falando sobre caçar com arco e flecha. Porque eu também não caço, inclusive é ilegal aqui no Brasil, nunca fiz isso na minha vida, e eu também não sei atirar com arco e flecha e muito menos com qualquer outra coisa. Mas eu assisti o podcast do Derek Wolfe falando sobre isso no Joe Rogan. E eu fiquei interessado justamente por causa disso. Eu pensei, pô, se o Joe Rogan achou isso interessante o suficiente, e eu acho a maioria dos podcasts desse cara interessantes, provavelmente eu vou achar isso interessante também. Então eu estou disposto a dar uma chance para esse tal de Derek, que eu nunca ouvi falar. Agora, sobre aquela segunda parte, que daí é um pouquinho mais complicada, que é sobre as opiniões. E se ele tiver opiniões muito diferentes da minha? E uma coisa que os seres humanos têm quando o assunto é som, que a gente tem uma relação muito mais emocional com o som e não tão lógica quanto escrita. Por isso que a gente briga muito no Twitter e a gente não briga tanto no telefone com as pessoas. Porque quando a gente enxerga alguma coisa, quando a gente lê alguma coisa, a gente processa isso racionalmente. A gente está pensando sobre isso racionalmente. A gente analisa o que a gente enxerga, a gente sente o que a gente ouve. E conforme o tempo passa, a gente ouvindo a mesma pessoa por muito tempo, a gente começa a confiar nessa pessoa de um jeito que a gente não confiava nela antes, ou não confiava em ninguém antes. E a partir do momento que a gente começa a confiar numa pessoa, se ela tem opiniões diferentes da tua, tu começa a pensar, talvez ele não esteja tão errado nisso que ele falou, talvez é só ignorar essa parte que ele falou, ou tu pode só deixar acontecer naturalmente, deixar que isso te leve e acabar como eu, ficando super interessado em fazer jiu-jitsu só porque eu escutei o Joe Rogan falar sobre isso, sabe? Então, tu acaba e achando jiu-jitsu uma coisa super legal. Então, por mais que eu nunca tivesse interesse nisso na minha vida e nem assistisse luta na minha vida antes. Então, isso é uma coisa que acontece muito e, inclusive, faz parte daquele viés de confirmação que a gente faz, porque a gente quer ouvir que a gente está certo, a gente quer concordar com a gente quer ouvir que as pessoas concordam com a gente quer concordar com as pessoas que a gente ouve. Isso faz parte da gente se sentir parte de uma sociedade, parte de algo. E isso é uma coisa que está muito forte, especialmente hoje em dia. E depois, quando a gente fala sobre a última parte, que é e se ele desaparecer? E se semana que vem, quando estiver na academia, não tiver episódio novo? Bom, se tu já é um ouvinte fiel dele, tu vai ouvir um episódio antigo dele. Se tu não é um ouvinte fiel dele, tu provavelmente não vai. Mas isso é algo que a gente vê acontecendo, especialmente em podcasts que têm uma biblioteca muito grande de episódios. A gente vê, inclusive, que os episódios antigos são os que mais têm plays. Em vários podcasts que eu trabalhei, acontece isso. Os episódios que foram lançados há 2 anos atrás, às vezes tem mais gente ouvindo do que o podcast que lançou, o episódio que lançou semana passada.
também porque a pessoa conhece o podcast, escuta um episódio e diz, nossa, meu Deus, que podcast legal, quero voltar desde o início, escutar tudo desde o início. Então, a questão de frequência acaba continuando sendo importante, mas acaba sendo um pouco irrelevante no caso, porque as pessoas querem escutar tudo. E se elas já estão convertidas, já são suas fãs, já são teus fãs, aí isso acaba te ajudando muito. Ok, eu falei bastante. O que eu faço com isso? Porque eu basicamente fiz exatamente o que eu falei que eu não queria fazer, que era jogar um monte de informação em cima de vocês e tirar algumas conclusões disso. Mas, sendo, obviamente, o hipócrita que sou, eu vou tirar as minhas conclusões que, na verdade, já existiam antes disso e eu só puxei essas informações justamente para poder provar que eu estou certo e que vocês acharem que eu sei o que eu estou falando. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que podcast é diferente. Podcast não é um vídeo no YouTube, ou podcast não é um canal na televisão, e podcast não é um Reels no Instagram. A gente pode usar Instagram para isso, a gente, obviamente, tem muito podcast que está no YouTube, e tem muito podcast que utiliza disso, mas especificamente podcast é uma coisa diferente. Podcast é sobre fidelidade. A gente usa com fidelização, especialmente quando a gente está falando na parte de marketing, fidelização de leads. A pessoa que escuta podcast, ela cria uma relação de confiança muito maior por meio do podcast do que por meio do Instagram. Especialmente porque no Instagram a gente já está muito acostumado a ver os influencers falando compre isso, compre aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Em podcast é uma questão muito diferente. Até porque as pessoas estão em contato contigo por muito mais tempo quando elas estão ouvindo podcast. A maioria dos podcasts tem pelo menos 30 minutos de duração e mais de 80% das pessoas que escutam podcast escutam os episódios até o final. Isso é muito mais tempo de contato do que uns 30 segundos de Reels ou os 10 minutos de vídeo para conseguir monetizar no YouTube. Isso, inclusive, é mais tempo de duração do que com um programa de TV, que geralmente tinha 20 minutos e 10 de comercial. Então, o tempo que tu vai ter de contato com essa pessoa é muito maior. O tipo de contato também é muito diferente, que é o contato por som. Eu não falei muito sobre isso aqui, porque eu não quero me alongar muito nisso, mas se vocês fizeram parte do último Virtual Experience aqui da Full Sail, eu falei um pouco mais a fundo sobre isso. Era um Virtual Experience mais focado na parte técnica de áudio, e eu falei sobre a relação humana com o som. E nós, seres humanos, a gente interage com o som de uma maneira muito diferente do que a gente interage com os nossos outros sentidos. O som, ele é basicamente uma linha direta para as nossas emoções dentro do nosso cérebro. A primeira parte do cérebro começa a se iluminar se tu começar a fazer a gente chama de uma ressonância, talvez, neuroressonância. Se tem algum médico aí, por favor, me corrija. Neuroimagem. E a primeira região do cérebro que começa a se iluminar é a amígdala, quando a gente escuta alguma coisa. Justamente porque a gente tem uma reação emocional antes da gente ter uma reação racional quando a gente escuta alguma coisa. O som é basicamente nossa defesa, né? Por isso que a gente continua ouvindo quando a gente está dormindo. Não é impossível a gente não escutar nada. A gente consegue fechar os olhos, a gente consegue tampar o nariz para não sentir cheiro, mas a gente não consegue deixar de ouvir as coisas, inclusive quando a gente está dormindo. Se a gente não conseguisse, se a gente não ouvisse enquanto a gente está dormindo, eu certamente estaria atrasado para essa conversa agora. E isso é a coisa mais, isso é a maneira que a gente sempre se defendeu. A gente identificou perigos, identificou possíveis problemas com som desde que o ser humano é ser humano. Isso faz com que a gente reaja emocionalmente no som. Por isso que música funciona tão bem com a gente. Por isso que a gente tem tantas reações emocionais escutando música. Não é porque barulho organizado é muito melhor do que qualquer outra maneira de falar, mas é porque a gente tem esse tipo de reação. E quando a gente está ouvindo uma pessoa falar, a gente tende a acreditar muito mais no que ela está dizendo do que quando a gente lê o que essa pessoa escreveu. Obviamente que existem nuances nesse argumento e existem nuances no que a pessoa está falando, no tipo de pessoa que está falando, no tom de voz que a pessoa está usando e se essa pessoa está pedindo voto ou não. Mas quando a pessoa está falando, a gente está com a guarda menos baixa do que quando a gente está lendo o que a pessoa escreveu. Porque quando a gente está lendo, a gente, obviamente, precisa usar a parte racional do nosso cérebro para entender o que está escrito ali. A gente está literalmente
decifrando o código das palavras para entender o que está escrito ali. E por isso a parte racional do nosso cérebro está funcionando. Então, quando a gente lê alguma coisa, é muito mais possível a gente repensar o que está escrito e pensar, talvez eu concorde com isso, talvez eu não concorde com isso. Mas quando a gente está ouvindo, é muito menos provável que a gente faça isso e é muito mais provável que a gente escute e que a gente acredite naquilo que a pessoa está falando. Ok, o que eu quero dizer com isso? Eu já passei 20 minutos aqui nessa conversa e não falei em nenhum momento sobre dinheiro nesse podcast, que justamente era provavelmente o principal que vocês gostariam de ouvir. Como que a gente monetiza isso? É meio maquiavélico pensar dessa maneira, mas quando a gente está falando sobre confiança, obviamente a parte de ter um influenciador que faz um podcast, que tem a confiança completamente incomparável de um podcaster ou de um ouvinte de podcast, é óbvio que a gente tem muitas maneiras de monetizar isso, mas também é muito importante que a gente não perca essa confiança tentando monetizar ela, porque se a gente força muito isso, a gente tem as pessoas param de confiar em ti e depois que a pessoa para de confiar em ti é muito difícil fazer com que a pessoa volte a confiar em ti. E quando a gente está falando de fazer dinheiro com podcast, a parte da monetização por meio de publicidade é a mais óbvia que a gente pensa, mas não é a única delas. Porque lembra quando eu falei lá no início que o podcast é sobre fidelização de pessoas e não necessariamente conversão de pessoas? Então, é muito mais fácil a gente convencer uma pessoa a continuar fazendo o que ela já está fazendo, lembrando do viés de confirmação que a gente sofre, do que convencer a pessoa a fazer alguma coisa que ela não está fazendo. Então, quando a gente está falando de empresas tentando monetizar com podcast, a gente tem muitas empresas que focam no podcast e que têm encontrado muito sucesso no podcast para evitar churn dentro das empresas. Churn, para quem não está familiarizado, é o termo que os corporativos usam para definir pessoa que deixa de ser cliente. Então, o cara que cancelou a assinatura do Netflix faz parte da estatística de churn. Ou o cara que decidiu ir para outra academia, não vai mais para a minha academia, também ele faz parte do churn. Então, parte da estratégia das empresas é envolver o podcast nisso, porque ele se mostrou muito eficiente para evitar esse tipo de coisa. Justamente por aquilo, é muito mais fácil convencer uma pessoa a continuar fazendo algo que ela já está fazendo, especialmente por meio do podcast, que é uma ferramenta de fidelização, do que convencer a pessoa a fazer alguma coisa completamente diferente do que ela está fazendo a partir do podcast. Eu estou vendo várias perguntas aqui, eu não li nenhuma delas ainda. Eu já volto na minha linha de pensamento, só estou vendo se realmente tem pessoas com perguntas que façam sentido eu responder agora. Então, comentários, pessoas conversando. E a gente tem uma pergunta da Juliana. Você acha que o YouTube, por ter visual, esse fator do ouvir é prejudicado? Não, a gente ainda está ouvindo no YouTube, e então não faz tanta diferença. Claro que no YouTube é outros 500. Ele ajuda muito a captar pessoas, captar ouvintes, e talvez a pessoa não tem a mesma conexão, mas ela vai ter, porque ela vai estar te ouvindo. O YouTube ele tem um foco um pouco diferente, e quando a gente vê podcasts em vídeo também, a gente vê esse vídeo mais como uma ferramenta de captação para o podcast mesmo. Então, eu tenho um vídeo para atrair novos ouvintes, e a partir desse vídeo as pessoas vão escutar o meu áudio, e é realmente no áudio que eu vou conquistá-las. A gente tem outra pergunta do Matheus. Não foi uma pergunta, foi só um comentário que ele odiava temas militares e assuntos tipo daqui, onde ele assistiu Top Gun por causa do pai dele e é viciado nesse tema. E isso acontece muito, muito mesmo. Se tu vê a venda o crescimento de acesso ao chess.com, que é o site de xadrez, depois do Gâmbito da Rainha, é absurda. Então, realmente funciona muito. E o crescimento de jiu-jitsu também é muito grande depois do podcast. E, por incrível que pareça, eu não estou falando isso só porque eu sou gaúcho, o consumo de erva mate nos Estados Unidos agora é um lance, especialmente por causa de podcasts, porque virou um lance legal tomar erva mate, porque é produtivo, é melhor que café para ficar acordado, essas coisas.
Tem vários podcasters de produtividade lá nos Estados Unidos falando sobre isso, e inclusive agora os Estados Unidos têm uma organização nacional dos Estados Unidos de erva mate, que é muito louco para mim, e é muito interessante. O Onassis, espero que esteja pronunciando o teu nome corretamente, pediu se pode perguntar, e a resposta para essa pergunta é sim, você pode perguntar. E usuários avançados como você que usam plugins para burlar ads do YouTube? Bom, isso não importa, porque a monetização de verdade do podcast e o valor de verdade do podcast não está no ad do YouTube. Inclusive, o ad do YouTube, na minha opinião, minha humilde, ou talvez não tão humilde opinião, mas na minha opinião, eu acho que ads do YouTube mais prejudicam do que ajudam, porque quando tu tá lá no meio daquela experiência, ouvindo o cara engajado na conversa, prestando atenção no que ele tá falando, se conectando com ele, e daí para ter 15 minutos do iFood dizendo que tem cupom, isso, nada contra o iFood, obviamente, inclusive adoro e utilizo muito, mas isso quebra a tua conexão com o cara. E se tu é como eu, ou a maioria das pessoas, tu vai sentir um certo ressentimento, não só com a empresa que interrompeu, mas também com o próprio criador, porque o criador deixou isso acontecer, né? A parte de ads no meio do conteúdo no YouTube só acontece se o criador vai lá e clica em pode ter anúncio no meio. E, inclusive, a forma que a gente viu que mais dá resultado em publicidade em podcast é quando o podcast faz sentido. Quando a publicidade faz sentido dentro do próprio conteúdo do podcast. Por exemplo, a gente tem, aqui na agência de podcast, a gente tem um podcast sobre história, que se chama História para os Brother. E uma das parcerias que mais está rolando há mais tempo nesse podcast é uma parceria com um site de apostas chamado KTO. E como que essa parceria aconteceu e como que ela funcionou? Obviamente, a gente queria que as pessoas utilizassem esse site, porque começa a partir dali, mas como é um podcast de história focado em curiosidades de história, a gente pensou, ok, a gente pode só botar um ad no início de qualquer podcast aleatório, o que aconteceu com Dom Pedro I depois que ele saiu do navio, mas antes disso, vamos falar sobre KTO, ou a gente pode fazer isso fazer sentido. E toda uma linha editorial foi feita para atender esse cliente. Então, foi feito um quadro específico de esporte, contando curiosidades de esporte dentro desse podcast. Então, tinha um episódio extra na semana, contando sobre alguma coisa estranha que aconteceu no mundo do esporte, junto com a KTO apoiando. E não era uma coisa tipo, essa é a história do futebol, então o cara mais legal do futebol é o Pelé, porque ele jogava muito bem, ele nasceu e tal. Não, realmente é um conteúdo interessante que as pessoas queriam ver, então, e que fazia sentido com o podcast. Então, sei lá, o jogador profissional de futebol que nunca jogou uma partida, esse foi um episódio, ou que jogou, teoricamente, jogou no mesmo time que o Renato Gaúcho, mas ele nunca jogou uma partida. Esse foi um episódio. Ou a vez que o campeão mundial de Fórmula 1 foi sequestrado pelo Che Guevara, mentira, pelo Fidel Castro. Foi um episódio também. Então, esse tipo de coisa atraiu muito mais, e é uma parceria que tem feito sentido há muito tempo, não só para o podcast, mas para a empresa, porque a empresa está aí há mais de 2 anos apoiando o podcast. Então, esse tipo de coisa, quando o conteúdo e a publi se juntam, faz muito mais sentido. Não existe esse ressentimento entre o ouvinte e a interrupção por causa do anúncio, e ele traz mais resultado para a empresa. É isso que acaba funcionando. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. A Juliana também fica com raiva da empresa, estamos todos juntos. Sobre a duração, depende do assunto e do nível de relacionamento com o público. Você recomendaria fazer mais curtos ou aumentar gradativamente de acordo com a aceitação? Não. Eu aconselho tu fazer o podcast do tamanho que tu quiser e do quanto tu tiver coisa para falar, basicamente. Não enrola o podcast para chegar em 1 hora, mas também não encurta. Se tu tem coisa para dizer, fala. Obviamente, existem alguns podcasts específicos que são planejados de acordo com o tempo, de acordo com as pessoas que eles querem atingir. Por exemplo, existe um podcast nos Estados Unidos, cujo nome eu não estou lembrando agora, se não me engano não lembro exatamente o nome do podcast, mas eu lembro da capa, que é um crocodilo.
E ele foi feito especificamente para incentivar crianças a escovar os dentes pela quantidade total de tempo necessária, que é 3 minutos. Todo mundo deveria passar pelo menos 3 minutos escovando os dentes. E esse podcast foi feito com 3 minutos, especificamente para as crianças passarem esses 3 minutos escovando os dentes e ouvindo a historinha que está contando lá. Então, nesse caso específico, tinha motivo para ter só 3 minutos. Ou, por exemplo, a gente atendeu uma empresa que queria que um segmento do público muito específico, mas assim, muito específico mesmo, ouvisse o podcast, que era os veterinários de São Paulo capital. E a gente viu que, em média, os veterinários de São Paulo capital demoravam 20 minutos para chegar no trabalho, saindo de casa e indo para o trabalho. Então a gente falou, ok, o podcast não pode passar de 20 minutos, ele pode ter 18, ele pode ter 19, ele pode às vezes até ter 15, mas ele não pode passar de 20, porque, em média, eles passam 20 minutos indo para o trabalho e a gente quer que esse cara escute o podcast indo para o trabalho. Nesses casos, quando tem esse tipo de motivo, aí, beleza, faz sentido tu pensar em tempo. Mas em questão de aceitação, em questão disso, não. Porque as pessoas, se tu quer que as pessoas escutem um podcast muito longo, é bom que tu já comece com o podcast longo e as pessoas já te aceitam como tu é, sabe? Basicamente do quem me quer assim. Então, cara, não tenta mudar o jeito que tu é para as pessoas te aceitarem e aos poucos ir mostrando quem tu é. Seja quem tu é. Isso está quase virando um conselho pessoal, mas eu estou falando de podcast aqui. Pessoalmente, é outros 500. Mas faça o podcast que tu quer fazer 100% assim, ó, completamente autêntico, e tu vai atrair só as pessoas que se interessam por isso, e só as pessoas que iriam se interessar por isso, e é justamente essas pessoas que tu quer atrair. Tu não quer atrair os ouvintes falsos que vão te ouvir por um tempo, e daí quando tu começar a ser mais autêntico, eles vão parar de te ouvir. Tu só não quer perder o teu tempo com essas pessoas. Tu quer atrair as pessoas que realmente vão te ouvir, realmente vão se conectar contigo e realmente vão comprar alguma coisa quando tu quiser anunciar alguma coisa, por exemplo. Ou quando tu quiser um jeito muito, muito comum, inclusive muito mais comum do que publicidade, de manter o podcast de portas abertas, no caso de pagar as contas do podcast, é pelo financiamento coletivo. Tu quer as pessoas que vão participar desse financiamento coletivo, que as pessoas que realmente vão fazer isso, que vão autenticamente gostar de ti. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Eu vi que tem mais perguntas aqui. Acredito que seja só isso, o resto é tudo comentário. Isso aí. O tempo de será mais para determinar a proposta personalíssima mesmo, senão é só jogar e falar sobre o que você quer, certo? Isso, e entenda que talvez as pessoas não queiram ouvir o que tu quer falar. Isso é muito importante no podcast, mas é importante tu não tentar mudar o jeito que tu fala para se encaixar no que as pessoas querem. Isso é muito comum na música também. As pessoas tentam, o que vende hoje é esse tipo de música, então eu vou fazer esse tipo de música. Ou o que vende hoje é esse tipo de podcast, então eu vou fazer esse tipo de podcast. Isso não funciona muito. O que funciona mais é tu ser autenticamente tu e entender se as pessoas curtem isso ou não, entende? E encontrar as pessoas que pilham isso. Inclusive, uma coisa muito legal de podcast que é importante falar é que a gente olha para os números grandes num podcast tipo Joe Rogan, ou tipo aqui no Brasil, sei lá, Inteligência Limitada, Flow e tal, a gente pensa, nossa, eu preciso ter milhões de visualizações para dar certo. Isso não é verdade. Na verdade, se tu tiver mais de 30 downloads por mês, tu já tem mais downloads que 50% dos podcasts que estão lançados. Então, já está começando muito bem. E tu não precisa de 1 milhão de pessoas, tu só precisa das 1.000 pessoas que realmente vão ouvir o que tu está dizendo e realmente vão seguir o que tu está falando. Como eu disse, o podcast é uma coisa é um lance de fidelização e não um lance de conversão. É um lance de criar o hábito junto com a pessoa e que a pessoa vai confiar em ti muito mais do que ela confia naquele corte do YouTube que ela vai ver quando ela está realmente ouvindo o teu podcast toda semana. Então, isso é uma coisa muito importante de se pensar, que tu não quer, talvez, que 1 milhão de pessoas escute. Isso, inclusive, faz parte da estratégia de um cliente meu que eu atendi por muito tempo. Eu não posso divulgar quem ele é por causa de contrato, mas ele é um profissional muito específico. Ele atende clientes muito específicos. Vamos supor que
ele é um médico de médicos, e ele não é médico, mas só para vocês terem uma ideia, ele é um médico de médicos, ele só pode atender médicos, ele só quer que médicos escutem o podcast dele. Quantos médicos existem no Brasil? Não sei, mas ele precisa de 1 milhão de ouvintes? Não. O que ele quer? 1 milhão de ouvintes aleatórios ou 1.000 médicos escutando ele? Ele vai querer esses 1.000 médicos, ou esses 100 médicos escutando ele. Ele vai preferir certamente esses 100 médicos escutando ele do que 1 milhão de pessoas aleatórias, porque pode ser que nesse 1 milhão de pessoas aleatórias tenha apenas 2 médicos, ou nenhum médico. Então, o podcast, como ele é uma ferramenta muito segmentada, e é muito importante lembrar isso, o podcast, quanto mais específico for, maior a conversão dele, a gente consegue mais resultados. Então, é muito importante tu não pensar só em números, em quantidade de números, mas nos números certos. Temos mais perguntas por aqui. Ao vivo ou gravado editado? Você dá mais trabalho fazer ao vivo com efeitos e breaks. Você acha que seria mais atrativo fazer ao vivo e depois disponibilizar a versão gravada? Ou a definição de podcast só inclui o gravado? Depende do podcast que tu quer fazer, cara. Existem muitos podcasts que são ao vivo, existem muitos podcasts que são gravados, existem muitos podcasts... Depende. Tem podcast que é impossível fazer ao vivo, como, por exemplo, o podcast do Chico Felice, da Mulher da Casa Abandonada. É impossível fazer isso ao vivo, porque ele, no mesmo episódio, bota áudios de entrevista que ele gravou com várias outras pessoas e com pessoas em dias diferentes. Ele montou um documentário dentro de um podcast que, inclusive, deu muito certo e as pessoas adoraram, e é impossível fazer ao vivo, e ele precisa de uma edição muito boa para fazer isso. Inclusive, essa edição dele dá muito mais trabalho do que fazer um podcast ao vivo. Então, depende muito do tipo de podcast que tu quer fazer. Podcast de conversa, inclusive, né, que a gente chama de mesa cast, ou aquelas famosas conversas de bar que o pessoal fala. Se tu quer interação no público, daí tu obviamente vai ter que fazer ao vivo. Se tu não quer, não precisa ser ao vivo. Depende do tipo de podcast que tu quer fazer. Plataforma, qual você recomenda? Depende. Plataforma para quê? Para lançar o podcast? Se é para lançar o podcast, absolutamente todas. Não tem por que lançar em uma plataforma e não lançar em todas as outras. Lança no Spotify, Apple Podcast, Deezer, tudo que tiver o teu podcast. Pensa, quanto mais plataformas tiver o teu podcast, maior a possibilidade de alguém ouvir o teu podcast. Mas o Spotify é mais importante, obviamente. É que tem mais de 50% das pessoas que estão ouvindo podcast estão ouvindo podcast no Spotify, e qualquer competição no Spotify hoje em dia é quase irrelevante. Então, se é para escolher uma, Spotify, mas, na minha opinião, usa todas. Twitch TV é para capturar as pessoas mais fidelizadas, porque lá é difícil ter números específicos, porém, por interesse delas, e não tem bots, eu acho. Pode ser. Também no podcast é bem difícil de ter bot, viu? No Spotify em si, ou em qualquer outra plataforma de áudio. Então, não existe, enfim, em relação a isso, cara, números em podcasts é bem mais difícil de falsificar. No YouTube, obviamente, é fácil de falsificar números, mas os números de YouTube são mais relevantes para AdSense e esse tipo de coisa. Mas quando eu estou falando de podcast, eu estou falando de podcast a sua mais pura forma, que é o podcast em áudio no Spotify apenas. Estou vendo se tem mais perguntas por aqui. Acredito que não tem mais perguntas. Acho que é isso. Ok, posso seguir. Tati, eu vi que tu apareceu aí. Geralmente, quando tu aparece, é porque tu quer me falar alguma coisa? É porque tem 10 minutinhos para a gente encerrar aqui. O tempo voa, né? Então, gente, se vocês têm mais perguntas, vocês têm mais 10 minutos para fazer essas perguntas. O clássico Fale Agora, o cálice para sempre. Não sou como a Carol, que vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, porque eu provavelmente vou esquecer de responder. Então, perguntem agora. Sobre valores, depende que tu tá... Valores do quê? De podcast? Quanto custa para gravar um podcast? Como iniciar um projeto, cobrar valores atrativos? Como iniciar para anunciante, certo? Cara, se tu quer iniciar um projeto e o teu foco é anunciante,
e achar patrocinador e parceiro, a primeira coisa que tu precisa fazer é convencer o cara que as pessoas vão comprar o teu produto, o produto do cara, se eles anunciarem no teu podcast. Essa é a primeira coisa que tu tem que fazer. Então, tu precisa construir uma audiência, entender quem que é essa audiência, entender se ela vai comprar ou não. Tu faz isso de várias maneiras. Primeiro, disponibilizando muito conteúdo e conquistando essa audiência. E aí, tu mesmo pode tentar ver como tu consegue converter. Quem sabe, faz um grupo no Telegram para ver quantas pessoas que te ouvem vão querer entrar nesse grupo. Isso já é um baita começo. Das 200 pessoas que me ouvem, 43 pediram para entrar no grupo do Telegram. Então, eu sei que provavelmente dessas 43, se eu tiver a mesma conversão das 200, eu vou ter, quem sabe, umas 10 pessoas querendo comprar alguma coisa. Aí dessas 10 pessoas, elas vão comprar essa coisa quanto é que custa esse produto? Qual que é o lucro do cara sobre esse produto? E a partir daí, tu vai saber, ok, se o cara vende uma coisa que custa R$100, ele vai ter um lucro de R$50 e 10 pessoas vão comprar, ele vai lucrar R$500 anunciando no teu podcast. E aí, a partir daí, tu já sabe quanto é que tu pode cobrar ele, porque tu sabe que ele vai fazer R$500 anunciando no teu podcast, e aí tu tem que ver, ok, desses R$500, quantos desses R$500 podem ser meus? Eu sei que o jeito de eu explicar é talvez meio rápido demais, então se não ficou muito claro, por favor, me digam e eu tento explicar novamente. Mas existem muitas outras maneiras de monetizar com podcast, além de conseguir patrocínio, que é, por exemplo, o apoio coletivo é uma coisa muito comum e que, inclusive, muito mais gera renda para muito mais podcast do que patrocínio, porque, infelizmente, as agências de publicidade no Brasil ainda não aprenderam 100% como lidar com podcast ou como metrificar as suas metas e fazerem as suas metas funcionarem com podcast. O podcast ainda está muito dentro da mídia digital, que é aquela mídia que a gente está acostumado com pixel e com conseguir controlar até quantos segundos o cara demorou de mexer o mouse dele do campo de digitar o nome até o campo de apertar submit. No podcast não existe como metrificar tantas essas coisas. Então, existe um problema, uma dificuldade na questão de vender anúncio em podcast hoje, porque ele não é tão fácil de metrificar quanto nas outras redes sociais, e também porque o resultado dele é um pouco diferente. Ele não é, como eu falei, ele não é tanto de conversão, ele é mais de fidelização. Então, geralmente, o apoio coletivo funciona muito melhor, ou como o Chico Felitti faz nos novos podcasts depois da Mulher da Casa Abandonada, ele faz um podcast como o Ateliê, por exemplo, em que ele conta uma história super interessante, e aí chega no último episódio, no cliffhanger, onde tudo vai se resolver e tu vai descobrir o que aconteceu, e ele fala, pois é, esse último episódio, pessoal, ele é pago, e daí, se tu quer saber o que acontece, tu vai pagar pelo episódio, e para algumas pessoas tem funcionado. Até pouco tempo atrás, o Spotify estava puxando podcasts para dentro da plataforma e pagando por esses podcasts, comprando podcasts para eles serem exclusivos do Spotify. E, obviamente, eu não trabalho no Spotify para dizer se isso está funcionando ou não, mas isso tem acontecido muito menos ultimamente. Então, aparentemente, não está rolando tanto mais quanto antigamente, essa exclusividade. Então, e, obviamente, depois que tu tem uma certa construção, já é conhecido, tu consegue vender projetos para empresas sem mesmo ter nenhum play, né? Se tu já teve podcasts que deram certo e podcasts que foram legais, tu pode chegar para a empresa e falar, tipo, cara, eu construí esses 2 podcasts que tiveram tantos ouvintes e tá funcionando legal assim. Aí, tu pode fazer uma projeção para o próximo podcast e aí tu consegue vender alguma coisa. Então, existem muitas maneiras para fazer isso. Como um head de marketing contrata um profissional para cuidar de um projeto para podcast? É a agência de marketing? Quem você contrataria ou indicaria? Eu indicaria alguém que entende de podcast, alguém que sabe fazer podcast, alguém que está trabalhando com podcast há mais de 4, 5 anos. Uma das primeiras agências focadas em podcast no Brasil, a agência de podcast, que é a agência quem vos fala trabalha. Então, é uma agência em São Paulo focada especificamente em podcast, não só a produção de podcast, mas a realização de ações dentro de podcast. Então,
a gente atende diversas marcas, desde criadores menores ou criadores, como posso dizer, profissionais liberais, tipo um cara que vou dar um exemplo, sei lá, tipo um advogado que quer ter um podcast para ajudar seus clientes, até empresas muito maiores como Smart Fit, Premier Pet, o próprio Spotify, nosso cliente também. Então, se vocês querem conversar sobre isso, obviamente, eu sou a minha agência é a que mais pode ajudar vocês, né? Pedro, tem Eu mais sei que duas temos 5 minutos. perguntas aqui que eu acho que aí a gente já pode ir encerrando, que a Andrea já está aqui esperando também. Pode crer. Campanha de educação para explicar o podcast para empresas. Nós não temos campanha de educação, a gente tem chamada, a gente chamaria de sales call, talvez, uma chamada de vendas. A gente faz uma reunião, a gente entende qual é o objetivo da empresa, a gente vê se esse objetivo pode ser alcançado através do podcast, e se a gente tiver uma ideia, obviamente, a gente vai mostrar e explicar essa ideia para a empresa e dizer, a gente acha que vai funcionar por causa disso, disso e disso, e é assim que a gente imagina resolver esse problema. Mas se tu quer mais informações sobre podcast no geral, produção de podcast, essas coisas, tu pode ir no @agência de podcast no Instagram. Lá a gente faz muito conteúdo sobre produção de podcast. A última aqui acho que é do Vinícius, Pedro. Isso, podcast muito complexo, saber como vai dar certo, até porque precisa ser um episódio atrativo, a atração são os convidados. Na atração, não necessariamente são os convidados, e muito pelo contrário, eu diria que a atração não é... Se tu focar a atração nos convidados, tu já está... Não quero dizer errado, é uma palavra muito forte, mas sim errado. Porque, cara, tu quer chamar sei lá, quer chamar a Anitta para o teu podcast, ela já participou de quantos podcasts? Ela já deu entrevista em quantos podcasts? Já tem muitos podcasts para as pessoas escutarem na frente do teu, entrevistando ela. E agora, por que elas vão escutar o teu? Porque o jeito que tu entrevistou a Anitta é muito melhor que o jeito que a outra fulana entrevistou a Anitta, entendeu? Então, o teu foco no teu podcast é tu, e para chamar atenção, obviamente, tu tem muitas maneiras de chamar atenção no teu podcast, mas se tu quer fazer um podcast em que tu esteja entrevistando pessoas, a pessoa mais importante desse podcast é tu e não o teu convidado. O jeito que tu faz perguntas, as perguntas que tu faz, o jeito que tu conversa, isso é muito mais importante do que a pessoa que vai estar ali na tua frente. Como eu falei lá no início, o exemplo do Joe Rogan. Eu, pessoalmente, gosto muito do jeito que o Joe Rogan fala, e, obviamente, eu comecei a escutar Joe Rogan porque ele entrevistou uma pessoa que eu achei interessante, e fui lá e cliquei e conheci ele por meio dessa. Mas o que me fidelizou no podcast dele, me fez um ouvinte ávido de Joe Rogan, não foi os convidados dele, foi o jeito que ele entrevista, e fez, inclusive, eu ouvi ele entrevistar um jogador da NFL falando sobre caça com arco e flecha. Então, o foco no teu podcast tem que ser tu. Tu tem que ser o diferencial, entendeu? O entrevistador é o diferencial, e não os convidados. Porque convidados, cara, o teu convidado, quanto mais podcast ele for, melhor para ele, entendeu? Então ele vai participar de vários podcasts e eu vou ter várias opções. Tati, eu sei que tu tá sapateando ali louca para me mandar embora. Então, a gente não tem mais perguntas, eu vou parar de falar e agradecer todo mundo. Se vocês tiverem perguntas, entrem em contato com a gente lá no @agência de podcast, ou podem conectar comigo no LinkedIn também, lá no Pedro Zimmer, no LinkedIn, e eu brinquei sobre a parte do WhatsApp, tá? Às vezes eu lembro de responder as perguntas, então vocês podem entrar em contato comigo lá, e eu ficarei mais que feliz em te ajudar. Pedro, super obrigada. Muito bom te ver de novo. A gente precisa agora se encontrar pessoalmente, né? Porque a gente só tem se encontrado aqui nesse ambiente. Com certeza, tem muita fofoca para botar em dia. Né?